Oi gente, tudo bem? Coluna do Garrone de volta. Eu tô completando 5 semanas de reclusão. Nem o mercado, eu tô indo. Em São Paulo tem essa vantagem de você poder fazer a compra online. Virei o orgulho do Tedros Adhanom. Nessa altura todo mundo já sabe quem é Tedros Adhanom. Tô trabalhando muito, nem pude esbanjar muito. Já tenho a minha máscara aqui, ó. Nem pude esbanjar muito a minha máscara. Não pude sair usando por aí porque eu não tô nem saindo de casa. Mas, opa! Não sei se vocês repararam, mas eu tentei cortar o cabelo. Mas tá bom de falar de mim. Vamos começar a coluna de hoje. Tem tempo que eu não falo do Donald Trump aqui. Os Estados Unidos viraram o epicentro da doença. Não vou dizer que o número de casos e mortes. Os dados são públicos. Se eu der um número aqui, vai ficar obsoleto muito rapidamente. Mas no momento em que eu gravo, os Estados Unidos são ali disparado o país com mais casos. Mais que o triplo do segundo lugar. Mas when I listen to the press every night saying we don't have the most in the world deaths. The most in the world has to be China. It's a massive country. It's gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem, and they must have the most. Fontes, vozes na cabeça. Porque se ele tivesse as provas, seria o primeiro a querer mostrar. Enfim, aqui no Brasil tem gente querendo comparar a postura do presidente Bolsonaro com a do presidente americano. Bem, pode até haver alguma proximidade. O nosso presidente faz referência e reverência ao americano o tempo todo. Mas com certeza você não viu até agora o nosso presidente falando algo tipo isso aí. You've heard it 1,000 times. Wash your hands, good hygiene, all of that. Você também não viu a primeira-dama recomendando o uso de máscaras. Remember, this does not replace the importance of social distancing. It is another recommended guideline to keep us all safe. Aí você vai dizer, o Trump quer reabrir a economia, igual o Bolsonaro. Você tá certo, quer sim. Ele pressiona os governadores, o Congresso, estimula a população a aderir a essa pressão, sim. Os dois ali estão bem parecidos. Mas só no Brasil tem gente indo à rua protestar pela volta à normalidade. Pior que não. Até isso une alguns brasileiros a americanos. We want to work! We want to work! No estado do Kentucky, protesto em frente ao equivalente à Assembleia Legislativa deles. Tinha até placa para quem acha que o vírus é coisa de comunista. Michigan, bandeiras americanas de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, como preferir, uma forma de protesto. Muitos preferiram a segurança do carro. Na Carolina do Norte, gente querendo discutir direito constitucional com um policial. Eu tenho que registrar também o trabalho da fotógrafa Alison McLaren, da cidade americana de Denver, capital do Colorado. Ela publicou no Twitter dela esse contra-protesto de profissionais da saúde que bloquearam uma carreata. Assim, sozinhos. Os manifestantes estavam a caminho da sede do Legislativo para pedir o fim da quarentena. Mas vamos ao mote central dessas carreatas. A volta à normalidade econômica. Nisso, Trump e Bolsonaro estão alinhados, certo? Olha, no campo das ideias, do desejo, da vontade, do anseio, da imaginação, pode até ser. O Trump, por exemplo, tem uma ideia de suspender toda a imigração. Ele jura que é para ajudar a economia americana. Nada de green card por tempo indeterminado, segundo o New York Times. Seus instintos xenófobos, né? Mas o Bolsonaro tem plano para a volta da economia? Plano detalhado, com condições, projeções, métricas? Tem? Ele já falou que ia fazer um decreto, depois falou em projeto de lei. Fato é, tudo no nível do discurso. Tem que abrir, olha o emprego, o governador isso, o povo está morrendo de fome. E na prática? Nada oficial. Um documento, um projeto, um estudo apresentado ao público? Nada. Ok, ele quer. Agora pergunta, como? Como seria a abertura? Tá aí uma diferença do Trump para o Bolsonaro. O Trump fala, mas não fica só nisso. Tem por trás um projeto, com metas, critérios. A Casa Branca produziu um plano do levantamento gradual das restrições, dessa limitação toda ao movimento. Busca lá no site da Casa Branca, é público. O Garrone concorda com
com o plano da Casa Branca e separou esse egrégio espaço aqui da coluna para fazer publicidade de graça para o presidente americano. Não, não é nada disso. A ideia aqui é mostrar que nos bastidores há um mínimo de planejamento, método. Tem que deixar claro, mesmo com todo esse detalhamento, esse plano da Casa Branca está longe de ter amplo apoio nos Estados Unidos. E vamos combinar que fica mais fácil se opor a algo que existe. Não é uma tweetada, uma palavra solta ali numa live ou uma declaração para um jornalista saindo do palácio. É um PDF. E se a pessoa faz um PDF, a gente pelo menos começa a respeitar. Então vamos ao plano do Trump. Plano, lembrando, para reabrir a economia produzido pela Casa Branca. Diz lá, são 3 fases, seguindo conselhos de especialistas em saúde pública. São orientações para as autoridades de estados e cidades para reabrir a economia e permitir o retorno ao trabalho e seguir protegendo a vida dos americanos, diz o projeto. Olha, para começar a pensar na retomada da atividade, a Casa Branca instituiu ali 5 critérios. Primeiro critério, ou uma queda na trajetória de casos registrados no período de 14 dias, ou a queda percentual de testes positivos no período de 14 dias. Segundo critério, queda na trajetória das doenças com sintoma de gripe num período de 14 dias. Terceiro critério, queda na trajetória de casos de sintomas de Covid-19. Quarto critério, os hospitais têm que sair desse estado de crise. O atendimento dos pacientes tem que estar dentro da normalidade. Quinto critério, um programa de testes robustos para trabalhadores da saúde em risco, incluindo aí aqueles testes para medir os anticorpos desses trabalhadores da saúde. Pronto? Pode abrir. Abre loja, cinema, restaurante, puteiro, abre tudo? Ainda não. Esses são os 5 critérios iniciais. Tem ainda uma lista de responsabilidades dos estados que devem ser seguidas pelas autoridades públicas. Antes de reabrir a economia, tem que ter, por exemplo, habilidade de aumentar as UTIs, se for necessário. Habilidade de fornecer EPI, o equipamento de proteção, assim, rapidamente. Ainda tem que proteger pessoas nos transportes públicos. Ainda, monitorar as condições para evitar qualquer novo surto. E mais, capacidade de montar rapidamente pontos de testagem. São só algumas condições, além dos critérios iniciais. Pronto, agora pode abrir a livraria, academia, o barbeiro, o sex shop, escola? Não, ainda não. Antes de reabrir a economia, as autoridades têm que implementar políticas públicas para fazer com que empresários mantenham o isolamento social, providenciem equipamentos de proteção, meçam a temperatura dos funcionários e ainda mantenham a higiene nos locais comuns. Pronto, agora sim pode abrir papelaria, escritório de advocacia, call center, casa de massagem, armazém de secos e molhados. Ainda não. Outra pré-condição é que as pessoas mantenham boas práticas de higiene, lavar a mão, evitar tocar o rosto, desinfetar superfícies e sugere fortemente que as pessoas cubram o rosto em público, especialmente no transporte público. Pronto, depois de 5 critérios que assegurem a contenção da doença, depois da orientação para as autoridades locais, de assegurar os compromissos dos empresários e ter a colaboração das pessoas, enfim, os Estados Unidos podem abrir. Pode liberar geral. Olha, geral não. Aí começa a primeira fase da abertura. E nessa primeira fase, todas as pessoas vulneráveis, por exemplo, devem seguir isoladas. Pede-se que quem trabalha fora não tenha contato com os vulneráveis e diz que eles têm que estar cientes que podem levar o vírus para casa. Em público, tem que manter o distanciamento social. Não pode haver encontro de mais de 10 pessoas, viagens só aquelas essenciais. Os empregadores têm que ainda encorajar o teletrabalho, se possível, vai retornando ali aos poucos. Escolas, creches fechadas, visita a asilos e hospitais não pode, bares também fechados. As academias poderiam abrir se ali fossem cumpridas alguns protocolos de limpeza e também de distanciamento social. Então, primeira fase. Para pular para a segunda fase, o estado ou a região não pode ter um novo surto da doença e tem ainda que cumprir todos aqueles critérios de novo, não pode voltar atrás. Para as pessoas, as vulneráveis seguem isoladas, só pode aglomerar até 50 pessoas, pode voltar às viagens, os empregadores devem encorajar o teletrabalho ainda, as áreas comuns das empresas seguem fechadas, escolas e creches podem reabrir, visitas a asilos e hospitais continuam proibidas. Cinemas, eventos esportivos, cultos religiosos podem abrir, mas seguindo o distanciamento físico moderado das pessoas. Os bares podem começar a abrir, mas devem diminuir a lotação. Acabou a segunda fase. Terceira fase.
Tem uma criança aqui. Terceira fase, se o estado ou região não tiver um novo surto da doença. Só aí, nessa terceira fase, os vulneráveis poderiam sair de casa, mas ainda mantendo o distanciamento social. Visitas a hospitais e à casa de idosos, por exemplo, poderiam ser retomadas. Mesmo assim, a orientação é para que a população de baixo risco, ainda a população de baixo risco, considere diminuir o tempo em locais com multidão. Então, assim, quando o Trump fala que quer abrir a economia, que é para voltar ao comércio, para retomar os empregos, essa história toda, na prática, oficialmente, o protocolo é esse aí que eu falei. Quer dizer, esse é um resumo do protocolo. E até na última fase se fala em evitar multidões. Um dos critérios para começar a pensar na primeira fase é a testagem. O vice-presidente Mike Pence chefia a força-tarefa criada pela Casa Branca para o combate ao coronavírus. Ele diz que há testes o suficiente para os Estados Unidos entrarem na fase 1. Mas isso é a política. O subsecretário de Saúde, Dr. Brett Schwab, o técnico da história, deu um choque de realidade. Disse que o país precisaria de 4,5 milhões de testes por mês para entrar na primeira fase. De acordo com o jornal The Guardian, 4 vezes mais do que os Estados Unidos estão testando hoje. Ou seja, tecnicamente, hoje, pelo critério da Casa Branca, não se pode permitir ainda o encontro de mais de 10 pessoas, não pode autorizar empresas a abrir as áreas comuns e nada de volta às aulas. Isso nos Estados Unidos, onde o presidente está louco para abrir a economia e propôs um estudo sobre isso. Lá não está pronto ainda. E tem gente no Brasil que jura que o país está pronto. Então, olha, a gente tem que separar o que é espuma, o que é gogó, o que é blá blá blá. Discurso político de perseguição das instituições, de poção mágica de cura, de objeção à ciência, para oriçar a base de apoio, para incendiar redes sociais, para excitar o seu grupo ali. A gente tem que estar atento ao que realmente importa. Papel assinado, decisão tomada e eventuais pressões políticas sobre agentes públicos para tomar uma decisão ali a seu favor e que contraria a lei. Por trás desse barulho todo tem estratégia e a gente tem que ficar atento para não cair nessa armadilha. E aí, amiguinhos, gostaram da coluna de hoje? Vocês viram que a minha máscara tem patinhas de cachorro? Dá pra ver? Acho que dá pra ver. Então vamos aos comentários relativos à coluna da semana passada. Na semana passada eu falei da Jacinda Ardern. Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que vem combatendo o coronavírus ou as repercussões do coronavírus de maneira muito, digamos, profissional. Matheus Ramos, ele diz: Jacinda, please come to Brazil. Matheus, esse foi o sentimento que eu colhi ali em muitas das mensagens. Muita gente com uma certa... usaram a palavra inveja, né? Em relação a como a Jacinda conduz a Nova Zelândia. Cleide Andrade é membro aqui do My News e ela diz: que mulher sensata, também acho que você está trabalhando demais para nossa sorte e informação. Obrigado, Cleide. Estou trabalhando muito, mas talvez seja isso que tenha mantido minha sanidade nesses tempos de quarentena, porque eu estou trancado em casa há mais de um mês, como eu já disse. Mas obrigado pela preocupação. Diego Santos, até que tem acento, Diego. Ele diz: Garrone, delícia de te escutar. Obrigado, Diego, obrigado. Maria Cristina Pretel Cardoso, ela diz: acompanho sua coluna e fiquei indignada de falarem que você passa pano para o Bolsonaro. O que querem? Além desse enorme problema que temos, me cansa essa guerra diária. Gosto muito de ser só informada. Dá uma canseira da guerra, mas essa é a minha profissão, né? Tô cobrindo guerra. Virei correspondente de guerra. Alguém achou que eu passei pano pro Bolsonaro. Será que depois dessa coluna as pessoas vão ter a mesma opinião? Obrigado pela mensagem, Maria Cristina. Inês Saragossa, que bonito, Saragossa. Você é muito bacana, Garrone, assisto sempre. Às vezes fala um pouco rápido e eu dou uma setinha pro lado, ou seja, ela volta um pouco, mas vale a pena. Parabéns pelo programa. Inês, você acha que eu falo rápido demais? Porque às vezes eu tenho a impressão que eu tô falando e eu tenho que falar rápido, senão eu vou esquecer o que eu tenho para falar depois. Se você achar que eu falo rápido demais, você tem a opção ali na ferramenta, no configuração, de botar velocidade reduzida. Você tem velocidade de 75%, tem velocidade de meio e de 1/4. Se você achar que eu falo muito rápido, você pode botar isso. Tem gente que eu já ouvi que me vê em 2 vezes. Dependendo do vídeo no YouTube, eu também vejo em 2 vezes. Se for um vídeo mais informativo, eu costumo ver em 2 vezes, assim. Se for alguma coisa mais para deliciar, eu vejo na velocidade normal.
Vanessa Souza, lembrando que membros têm prioridade na leitura dos comentários. Vanessa é membro, tem prioridade. Excelente matéria, Garrone. É admirável sua dedicação ao My News nesse período de quarentena. Beijo na mamãe e um aperto na bochecha do Francisco. Risos, sucesso. Obrigado, Vanessa. Obrigado também pela preocupação com esse trabalho extra que eu estou fazendo aqui no My News. Bruges Maniorati. Ele falou, putz, Belarus doeu o ouvido. Bielorrússia, a gente tem a palavra. Olha, Bruges, nome de uma bela cidade na Bélgica. Não sei se está se referindo à coluna anterior ou à outra imediatamente anterior. Porque eu falei Belarus ou Belarus. Eu tenho dúvida na pronúncia se é Belarus ou Belarus. Mas olha, meu amigo, Bielorrússia não existe mais desde o fim da União Soviética. Você está mal informado. Eu sugiro, por exemplo, você entrar no site da Embaixada Brasileira em Minsk, que é a capital de Belarus. Está lá no site da Embaixada Brasileira, que a embaixada fica na República da Belarus, ou Belarus. E você pode também ver o site da Embaixada de Belarus, ou da Belarus, aqui em Brasília. Então, o próprio país se chama assim. Eu acho que seria um pouco arrogante da nossa parte querer que eles mantivessem o nome dos tempos da União Soviética, tá bom? Então, o nome Bielorrússia não existe mais, o país mudou de nome. Flávio Cardoso, sei que estamos em quarentena e que tem muita coisa inviável. Sinto falta da sua mãe respondendo pessoas obtusas. Porque minha mãe, vocês sabem que tem a participação da minha mãe aqui na coluna em que ela responde comentários. Vocês falaram que ela podia comentar notícias bizarras, mas ninguém me mandou nenhuma notícia bizarra pra minha mãe comentar. Então, dessa vez, essa semana, eu vou seguir fazendo o que eu faço tradicionalmente, que é pegar um comentário aqui e jogar pra minha mãe pra ela responder. Flávio, Vina Guerreiro. Vina, mas Vina é homem, deve ser tipo um Vinícius. Cliente Garrone, não somos seus clientes. A relação informativa não deveria ser encarada dessa maneira. Esse é o problema da mídia, que trata tudo como produto. Baita ato falho seu. Ainda bem que não sou membro deste canal. Então vamos ver o que diz a minha mãe. Oi, Vini. Adorei saber que você tem um rosto, que você tem nome e sobrenome. Isso passa muita credibilidade. Isso é fato. Você está certo quanto ao termo que Garrone usou de cliente. Cliente remete a comércio, né? Mas aí, quando uma pessoa fala assim de uma forma tão informal, vai falar como utilizador, usufruidor, seguidor, você disse que não é. Então, vamos combinar, vamos sugere aí um termo que possa substituir, porque eu acho que foi um ato falho dele, realmente, mas talvez ele tenha querido usar como uma metáfora, né? Vamos pensar nisso e sugerir. O importante é que o assunto estava muito legal, né? Responde pra gente, tá bom? Nesse caso, quando eu chamei vocês de cliente, foi só uma maneira de dizer que vocês são assíduos. Falar que trata como produto, pra mim eu não vejo nenhum problema. O My News é um canal comercial. Se alguém quiser, por exemplo, patrocinar a coluna do Garrone, a coluna do Garrone está abertíssima a patrocínios. Posso tatuar na testa aqui um anunciante, desde que, e esse é o critério do My News, desde que não interfira no nosso conteúdo. O nosso conteúdo é totalmente livre, eu falo tudo que dá na minha cabeça aqui, ninguém fala o que eu devo ou não dizer. Por favor, estamos aqui abertos, eu posso usar aqui uma camisa, ou tatuar aqui, quem sabe botar aqui alguma coisa que não um livro, em vez de botar um livro aqui, eu poderia botar um produto. Rick Teles, ele diz, Garrone, qual é, na sua opinião, a essência do jornalismo? Admiro o seu trabalho e gostaria de saber a sua opinião. Henrique Teles, essa pergunta é profunda. Eu falei um pouco disso na live que eu fiz na semana passada com os membros do canal. Eu estou fazendo essas lives quarta-feira às 8h30 da noite. Fiz essa primeira. Vou fazer por pelo menos um mês para me aproximar assim, dos membros. É legal ter esse contato, foi bem legal. A gente conversou sobre isso na live, uma coisa um pouco mais densa sobre o jornalismo. E nessa live eu também conversei com os membros que estavam assistindo a gente. E eu botei lá no Skype, eles entraram ao vivo, a gente bateu um papo, foi super legal. Bem, essa coluna vai ficando por aqui. A seguir vem a coluninha do Francisco, com um resumo, assim, do que está sendo a vida do Francisco na quarentena. A coluna do Garrone fica por aqui, eu vejo você na semana que vem, ou no almoço de quarentena, de segunda a sexta ao meio-dia, e ainda no Dinheiro na Conta, de segunda a sexta às 18h40. Não falta Garrone aqui na tela do My News. Espero que você não tenha enxurrado da minha cara. Então, é isso. Tchau, até a próxima.